Vocês observaram que o nosso templo está praticamente todo restaurado depois da grande inundação de maio do ano passado. Os 72 bancos aqui do templo foram todos restaurados. Os últimos 4 foram entregues na última semana. Também a secretaria da comunidade, os gabinetes, a sala Mahler, o lar da comunidade, graças a Deus tudo foi restaurado. Falta pouco. O Colégio Concórdia também passou por grande restauração. Da mesma forma, também as residências das 79 famílias da comunidade que tiveram suas casas invadidas pela água, já foram restauradas ou estão em processo de restauração. Há até quem diga que tudo ficou melhor do que antes. Vocês observaram que eu insisti no verbo restaurar. Sim, exatamente para que nós possamos entender melhor as palavras do salmista, quando ele escreve: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaurar, segundo o dicionário, significa pôr algo em bom estado, colocar algo em ordem, recuperar algo. Transportando isso para a nossa realidade espiritual, podemos afirmar que somente a lei de Deus pode pôr em ordem e restaurar a nossa vida como filhos e filhas de Deus. A nova tradução na linguagem de hoje, ela traz esse texto, esse verso, da seguinte maneira: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Importante aqui dizer que lei, aqui não se refere apenas aos mandamentos, mas se refere a toda a revelação de Deus, tanto a sua lei como o seu evangelho, o seu amor revelado em Jesus. Poderíamos então traduzir este verso da seguinte maneira: a palavra de Deus é perfeita e ela restaura, ela dá bom uso, boas condições de uso, recupera as nossas vidas. Só que tudo depende da nossa postura diante da palavra. Como nós e como o ser humano de uma maneira geral se posiciona, reage diante da palavra, diante de Jesus, a palavra viva, e diante da palavra que Ele mandou registrar, a sua lei, que restaura a alma. Eu quero ilustrar isso a partir dos 2 textos bíblicos lidos hoje, o de Neemias lá no Antigo Testamento e o do Evangelho de Mateus. E eu começo pelo Evangelho de Mateus. O que acontece lá? Jesus, no início do seu ministério, já com a idade de 30 anos, ele volta para a cidade de Nazaré, onde ele passou a maior parte do tempo. E lá no sábado ele entra na sinagoga. Lhe entregam o livro do profeta Isaías e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os cativos. E a primeira postura das pessoas que estavam naquela sinagoga foi de admiração. O texto bíblico afirma: todos tinham os olhos nele e se maravilhavam com suas palavras. Mas não ficou nisso. Na medida que Jesus falava e explicava o que foi lido, especialmente quando ele disse que estas palavras que ele leu apontam para ele, porque ele afirmou: hoje se cumpriu essa escritura e se cumpriu nele. Aí começou a dúvida:
Começaram os questionamentos. Mas espera aí, ele não é o filho de José? Não vivem aqui sua mãe, suas irmãs? E os evangelistas afirmam que as pessoas se escandalizaram nele, como que dizendo, não pode ser, ele não pode ser o cumprimento dessa promessa. E aí há uma terceira atitude, uma terceira postura. Se encheram de ira e expulsaram Jesus da cidade. Até o levaram lá para o lugar mais alto, com a intenção de jogá-lo para baixo, ou seja, de acabar com a vida dele. Por que isso? Porque Jesus, na sua conversa, ele também tinha feito aquela lembrança do que aconteceu no Antigo Testamento, mostrando que ele vem para todos, para salvar todos e libertar todos. Ele afirmou que no tempo do profeta Elias, naquela grande seca, havia muitas viúvas em Israel, mas onde é que Deus mandou que Elias se hospedasse? Foi lá em Sidom, lá no Líbano, na casa daquela viúva de Sarepta. E a outra ilustração era, havia muitos leprosos em Israel, mas quem é que foi purificado? Foi aquele comandante do exército da Síria, o Naamã, no tempo do profeta Eliseu. E isso encheu o povo de raiva. E essa foi a reação deles. Admiração, questionamentos e raiva, ira. Esses três pontos, ou essas três posturas, elas se manifestam ainda hoje na vida dos seres humanos. Muitos ficam maravilhados diante da palavra de Deus, do seu ensino e dos seus sinais, mas a coisa fica ali. Ficam maravilhados e ponto final. Outros questionam, será? Será que de fato eu posso confiar plenamente de que Jesus é o Salvador da humanidade? De que a sua morte na cruz e sua ressurreição me garantem perdão e vida eterna? Será que posso confiar nisso? E outros ainda questionam, outros ainda expulsam Jesus. Como? Expulsando a palavra de Deus da sua vida. Rejeitando a palavra de Deus. Sim, isso é expulsar Jesus da sua vida, ou então ignorar Jesus, rejeitá-lo. São posturas que nós vemos no mundo. Qual é a nossa? Mas vamos ao segundo exemplo, Neemias capítulo 8. O que acontece lá é mais ou menos por volta do ano 450 a.C., quando muitos judeus já tinham voltado da escravidão da Babilônia, reconstruído Jerusalém. Num primeiro momento voltaram 42 mil pessoas, depois vieram outros grupos, e num desses grupos chegam o Esdras e o Neemias. O Esdras é um sacerdote e o Neemias, ele é um governador, um líder administrativo. Um líder administrativo do povo de Israel. E todos, a essa altura do campeonato, já estavam morando em suas casas, nas suas cidades. A vida estava começando a voltar ao normal, só que o relacionamento com Deus não estava bem. A lei, a palavra do Senhor tinha ficado de lado. E por isso acontece esse grande encontro na praça da cidade. E num púlpito mais alto, parecido com este aqui, lá está o sacerdote Esdras com a lei de Moisés nas mãos. E ele passa a ler. Começa no amanhecer e vai até o meio-dia. E lá estavam homens, mulheres e todos que podiam compreender o que se lia. E aí também houve posturas, e a gente destaca 3 também. A primeira postura está lá no verso 3. Todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Todo o povo tinha os ouvidos atentos.
Segunda postura, todos adoraram o Senhor com o rosto em terra, cantando louvores e dizendo amém. E a terceira postura, o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Por quê? Porque eles constataram que eles estavam longe da lei de Deus. E a lei de Deus, a palavra de Deus, tocou os corações deles. E eles choraram. Dá até para fazer um comparativo entre o que aconteceu lá em Nazaré com Jesus e o que aconteceu lá em Jerusalém no tempo de Esdras e Neemias. Aliás, nos dois casos, houve prontidão para ouvir a palavra. Lá em Nazaré também, né? Todos estavam com os olhos fixos em Jesus, para ouvi-lo, e se admiravam do que ele dizia. Também lá em Jerusalém, paciência para ouvir, do amanhecer até o meio-dia. Mas na segunda reação tudo muda. Em Nazaré, questionamentos. Quem é ele? Quem é ele para dizer que nele se cumpre a promessa de Deus? Ele é o filho do carpinteiro? Quem é ele? Lá em Jerusalém, a reação foi de louvor e de adoração a Deus diante da leitura da palavra. Em Nazaré, ira, vamos matá-lo, vamos expulsá-lo da cidade, vamos tirá-lo de nossas vidas. Lá em Jerusalém, choro de arrependimento. E ali começa a restauração. Ali a vida humana começa a ser colocada em ordem. A partir do choro, do reconhecimento dos pecados, do arrependimento. De permitir que esta palavra agora coloque em ordem, em boas condições, a nossa vida como filhos de Deus. E aquilo foi tão impactante lá, que Esdras, Neemias, os levitas, que na verdade explicavam a palavra para todos, para que todos pudessem entender, eles tiveram que acalmar o povo, dizendo: não chorem, hoje é um dia de alegria, é um dia de louvor, é um dia de gratidão. E aí a recomendação: voltem para suas casas, façam deste dia um dia de festa, comam, bebam, alegrem-se. E mandem porções para aqueles que não têm nada preparado. Um grande momento de celebração e de comunhão, porque a palavra do Senhor restaurou aquelas vidas. Para concluir, pergunto, irmãos e irmãos, a palavra de Deus ainda lhe emociona? A palavra de Deus ainda alegra a sua vida? Ela ainda causa impacto na sua vida? A palavra de Deus ainda te faz chorar? Tanto em reconhecimento e arrependimento dos pecados, como também em alegria? O amor e o perdão de Deus te restauram a alegria da vida e dão nova direção ao seu viver? Por isso, queridas irmãs e irmãos, ao olhar para estes dois grandes e bonitos quadros que ilustram a realidade humana, que nós saibamos descobrir no livro do Senhor, no livro, como o pastor Nicolas colocou, que também sejamos conhecidos como o povo do livro, que ama o livro, e permite que o livro, palavra viva do Senhor Jesus, restaure o nosso viver. É claro que essa restauração ela tem que ser contínua, porque um dia também esse templo vai precisar ser restaurado novamente. Esses bancos não vão durar para sempre, precisam de restauração. Nossas casas precisam de constante restauração. Assim também a lei do Senhor, a revelação do Senhor Deus, precisa continuamente, junto também com o batismo e a Santa Ceia, restaurar
o nosso viver, para a honra e glória do nosso Deus. E que esse dia seja de alegria, e que essa alegria esteja em nossos corações, e que nós comunguemos também depois na hora do cafezinho, com grande alegria, nessa bonita comunhão que Deus nos permite viver. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém.